Olá, eu sou Janaína Polidório e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Pelo menos muita gente me procura com essa dúvida, não sei se é a sua dúvida, mas vamos lá. Quando a gente começa a lecionar para as crianças de primeiro ano, uma dúvida é sobre o uso do caderno. Então assim, o que eu coloco num caderno de primeiro ano? Porque assim, lá na loja virtual eu vendo assim atividades em folhas, né? Então você faz a compra e daí é um arquivo para download, você baixa, né? Você faz o download depois do pagamento e daí você utiliza aquilo em folha. Mas não quer dizer que na sala de aula eu incentive somente o uso de folha, você também deve utilizar o caderno. Afinal de contas, o aluno precisa aprender como utilizar. E o caderno, tirando o caderno interativo, que é um caderno de recorte, ele tem linha, significa que é para o aluno aprender a usar a linha. Então, se você ficar colando folha no caderno, ele não vai ter essa aprendizagem. Isso vai ser ruim para ele mais para frente. Então, eu trouxe aqui uma prova viva de que o uso do caderno é possível no primeiro ano e ele fica muito legal. Esse caderno aqui que eu estou mostrando para vocês é o caderno da minha última classe de primeiro ano. Então, é uma classe real que eu tive, né, de primeira série. E esse daqui é o meu caderno. Quando eu dava a aula para as crianças, eu tinha um caderno meu. Por quê? Porque no primeiro ano, as crianças têm muita dificuldade de utilização de caderno. E a gente já sabe que toda sala tem um ou dois alunos que eles não conseguem completar as lições. Então, esse caderno aqui, ele tinha dois usos. O primeiro era o aluno que não terminou a lição, eu conseguia deixar ele com o caderno, fazendo a lição com o meu caderno, porque daí eu já teria apagado a lousa, então enquanto outras crianças fazem atividade de folha, que eu coloco em uma pasta separado, esse aluno pode ficar com o meu caderno fazendo e ele leva a folha para casa. E daí o pai já vai ficar sabendo porque eu mando um bilhete. E o segundo uso é quando o aluno é muito resistente a fazer a lição, então eu marco uma reunião com o pai e daí eu mostro o que foi feito em sala de aula na lousa e o que o aluno, que é muito resistente, não fez, nem comigo dando caderno, em casos extremos mesmo. E daí isso sempre dá certo, porque daí o pai interfere e essa parceria com os pais é muito importante, porque daí ele vê que o professor está realmente dando matérias na lousa e que o aluno não está indo com aquilo para casa. E eu sempre mandava o caderno para casa também para o pai poder acompanhar. Então eu vou mostrar para vocês como que é internamente um caderno de primeiro ano à la Janaína Polidório. Então aqui, ó, primeiro eu vou mostrar aqui a lateral, esse daqui é um caderno de português e matemática. Então vocês vão ver que tem uma linhazinha vermelha porque ele está dividido. A primeira parte é português, a segunda parte é matemática. Então eu uso um durex colorido e aqui no meio o aluno cola um desenho. Como esse é meu caderno, ele não tem o desenho colado, mas o dos alunos tinha. Então, olha que simpatia. As lições, elas são todas elas têm cabeçalho, com o nome da escola, a data, e todas elas têm título, sem exceção. Porque eu sempre falo para os alunos que é muito importante você colocar o título de uma lição, porque quem está lendo vai saber sobre o que é aquela atividade. E os títulos eu sempre coloco colorido. Tudo que é colorido na lousa é colorido no caderno do aluno. No caso, a primeira lição do ano é sempre o alfabeto, para o primeiro ano. Então, assim, é mais um treino para ele começar a aprender o caderno do que outra coisa. E demora muito, porque eu estou ensinando sobre a margem, que essa margem da esquerda não pode passar, né? Você tem que começar um pouquinho para cá. Tô falando sobre as linhas, quanto tem que pular e quanto não tem, e coisa e tal. E toda vez que acaba uma lição, eu coloco o que eu chamo separador de lição, que já é um treino de coordenação motora. Então, no caso aqui eu fiz ondinhas, nesse outro aqui, como era a letra A, eu fiz várias letras A, daí ele vai continuando. Aqui eu colei um material até que tá na loja, mas é assim, ele não é uma folha inteira, por isso que foi feita a colagem. Eu nunca colo folha inteira no caderno de lição. Então aqui é o mini livro do A, então o aluno vai colar, né? Ele vai montar e colar aqui.
Daí vai continuando a lição. Colado, você pode reparar que é muito pouca coisa. Olha. Aqui no caso, eu comecei a trabalhar o nome dos alunos, então colhe as fotos dos colegas de classe e escreva o nome deles. Então tem as fotos das crianças, daí eles tinham que escrever o nome das crianças. Já tem um treino de letra cursiva logo no início do ano, ó, porque essa lição é de março e eu já estou fazendo o treino das vogais. Daí continua com outra atividade de nome, para relacionar a foto ao nome, caça-palavras, parlenda, mas tudo feito com o cabeçalho, o título, a lição, separador. Cabeçalho, título, você pode perceber que tem uma estrutura. E o aluno, ele se acostuma com isso. Essa estrutura é muito importante para ele, vai aumentando as lições. Vocês podem reparar que elas vão ficando maiores. Tudo bem estruturadinho, colorido e que quem pega esse caderno entende completamente. Agora, a parte de matemática, bastava eles irem aqui no Durex e puxar, que eles iam ter aqui um desenho de matemática e daí começa a lição. Então aqui a primeira lição de números até 10, para ver qual aluno que ainda tem dificuldade. Uma lição bem curtinha, olha, com um separador. Mesma coisa, cabeçalho, título, lição, separador. Cabeçalho, título, lição. Daí aqui continua com outras quantidades, né? Com o caso que é no caderno. E daí sempre fazendo lições que são de acordo com o começo do ano mesmo. Eu vou mostrar uma de probleminhas também, porque os probleminhas, como no começo do ano eles têm muita dificuldade de escrever, os probleminhas eu colo em tirinhas. Mas o restante da lição, quando é pouquinha coisa, que nem esse aqui também faço uma sequência, né? Então, algumas coisas eu coloco na forma de escrita, porque o aluno precisa muito começar a escrever mais. Quanto mais eu escrevo na lousa, eu crio essa rotina em sala de aula, que eu dou assim, todos os dias tem uma lição na lousa, além das lições de página, ele se acostuma com a escrita e no final do ano ele já está escrevendo assim até textos normalmente, já no primeiro ano. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de quem tinha dúvidas sobre o uso do caderno no primeiro ano. Ele é possível sim e você deve utilizar, e sempre com lições de acordo com o que o aluno consegue fazer em sala de aula e já ensinando as limitações de margem, o uso de linhas, para que o aluno já vá acostumando. Eu espero que você tenha gostado da dica, que você tenha curtido o meu caderno, curta o vídeo também, se inscreva no canal e até a próxima!